Senhoras e senhores, é um privilégio imenso estar neste auditório. Sei da responsabilidade que cai sobre meus ombros. Me foi concedida ou dada esta incumbência. Não se trata de uma invenção, não se trata de alguma coisa leviana, nem tampouco de qualquer pretensão que não seja de reino de Deus. O assunto que vamos abordar, aqui está, uma conferência é um ensaio científico especulativo sobre clonagem humana e sua relação com a escatologia. Esse trabalho foi oferecido, apresentado a eles, não discutiram, submeteram uma banca, e a banca considerou viável e próprio para este momento histórico que vivemos. E é positivamente a primeira vez que alguém faz uma conferência sobre este assunto no mundo. Falar sobre clonagem, à luz da biologia, da genética e tudo mais é fácil, mas essa ênfase não é coisa simples. Aparece aí o certificado de aceitação do texto do trabalho para publicação na Global Sciences. Também não é fácil você ter um trabalho publicado em uma revista científica, sobretudo internacional. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que eu não conheço ninguém que tenha feito isso, tenha cometido uma coisa dessa. Mas eu fico muito feliz pelo fato de Deus ter me dado este privilégio, ainda que pesado, e sei que sujeito a críticas, só que isso não me preocupa. Quando do encaminhamento para a publicação, um profissional inteligente, que é um braço direito na minha vida operacional, estava comigo, e ao encaminhar ele virou para mim e falou: chefe, tu tem certeza que vai mandar isso mesmo? Não tem. Você não está equivocado, não? Porque ele leu o trabalho, acompanhou, discutiu algumas coisas comigo, e ele estava preocupado com o meu futuro. Na sequência aparece quem eu sou, a minha formação, com doutorado em teoria psicanalítica, mestrado em psiquiatria, etc. Depois vem a série de obras, eu tenho 5 livros editados no âmago da psicanálise, começando lá com psicopatologia, psiquiatria, interpretação de sonhos, fundamentos da técnica psicanalítica e ética profissional psicanalítica. Agradeço a Deus, a minha querida esposa, as minhas filhas, a amigos e parentes. Mas vamos ao início de tudo. Clonagem humana, especificamente ensaio científico especulativo sobre clonagem humana e sua relação com a escatologia. Eu quero dizer de antemão para todos os senhores e senhoras que tudo aqui é muito importante, mas o mais importante é a relação com a escatologia. Eu tenho certeza que isso vai assombrar aqui a muita gente. Quero dizer a respeito do início de tudo, como é que aconteceu. Há cerca de 30, 40 anos atrás, eu estava lendo um livro de Billy Graham. Billy Graham é um excelente pregador, mas não era escritor. Escrevia alguns livros, mas não é a tônica dele, não, como Toze, como Frind, outros mais. Ele era pregar. Mas em um livro sobre Novo Testamento, mais especificamente sobre Apocalipse, ele fez referência ao primeiro versículo de Apocalipse, aliás, primeiro capítulo, versículo 3. E ele ressaltou algo que eu deveria conhecer. Só que é um detalhezinho, nós estudamos, nós lemos as coisas, mas enquanto nós estamos lendo, a nossa mente está cuidando de outras coisas. E quantas vezes lemos 1, 2, 3 páginas e chegamos à conclusão que não percebemos nada, temos que voltar, porque aquilo tudo ficou, diríamos assim, sombreado por um pano de fundo, ou por um filtro que estava ocupando a nossa mente naquele momento. Eu já tinha lido esse versículo, quantas vezes? Mas ele diz o seguinte, olha, este livro, Apocalipse, é o único da Bíblia que concede, confirma uma bem-aventurança, uma felicidade para aqueles que o leem e para aqueles que ouvem as suas palavras. Eu digo, o quê? Já li isso quantas vezes, mas não tinha percebido isso. Eu não sabia que existe uma bem-aventurança para quem lê, mas para quem guarda também. A partir daquele dia, eu comecei a ler Apocalipse todos os dias. A cada 22 dias, eu leio o livro de Apocalipse todo dia um capítulo. Claro que eu leio a Bíblia toda também, venho lá do Gênesis até Judas, mas Apocalipse é todo dia. É todo dia. Só que, irmãos e amigos, a partir daquele momento, o quanto Deus me abençoou é até difícil explicar. Os irmãos, eu trabalhei nesse Brasil inteiro, dei aula e conferências em todos os estados brasileiros e 18 outras cidades.
Eu abri 92 turmas de um curso profissional grandioso neste país inteiro. E a minha vida foi mudando, melhorando, até que em determinado momento eu fundei uma faculdade que assustou a minha família, na cidade onde eu havia pastoreado durante 7 anos, que é o Grupo Redentor, Faculdade Redentor, Centro Universitário Redentor. Eram 4 instituições. Depois de 20 anos, saímos, vendemos. Estou fazendo aquilo que interessa ao reino de Deus. Mas a verdade é que ler Apocalipse e guardar suas palavras tem caráter abençoador, e isso aconteceu na minha vida. Bem, mas o porquê deste trabalho apresentado, produzido, editado, publicado no exterior, consiste em uma tese, um ensaio, digo, e não uma tese. É que nas ciências existe 4 tipos de trabalho científico. Primeiro, a monografia, que é para graduação. Dissertação, que é para mestrado. E a tese, que é para doutorado. E o ensaio corre por fora. Porque o ensaio, ainda que tenha características de tese, não existe fundamentação absoluta na metodologia científica para que possa, assim, ser classificado. Então, nós o lançamos como ensaio. E esse ensaio está bem elaborado pelo fato de que é um ensaio científico, mas também é especulativo. Ninguém pode reclamar. Quando estiver falando coisas fora dos eixos da ciência, não tem problema, estou falando na área teológica. E para isso aí, a ciência considera especulação. A ciência não considera a Bíblia um livro racional, não é, mas é muito mais que racional para nós que tememos a Deus. Por ser uma obra de reflexão que versa sobre determinado tema, e o tema é específico, sem que o autor pretenda esgotá-lo, mas exposta de maneira pessoal ou mesmo subjetiva, aí está bem fundamentado um ensaio científico, sim, mas também especulativo. É uma forma, portanto, de aquisição do conhecimento de maneira sistemática, baseada em um método bem objetivo, mas, no caso, diferente do método científico. O que é a ciência? Vamos ver a ciência. O que é a ciência? A ciência é, portanto, essa forma sistemática de aquisição de conhecimentos baseada em um método objetivo. A ciência depende do método científico. Ela fundou, ela aperfeiçoou, ela se estabelece e ela avança em cima do método científico e começa com a observação do fato, segue pela identificação do assunto, faz um levantamento de dados sobre aquilo que se pretende tratar, formulação de uma hipótese, elaboração de uma tese, de uma ideia, um resultado e, finalmente, uma conclusão. Quando se passa por todas essas etapas e se confirma que uma ideia é ipso facto aquilo que está sendo anunciado, então é uma tese, é ciência. Ciência tem, portanto, essas etapas todas. E quando nos voltamos para a Bíblia, nada se aplica à ciência. Ainda que esteja repleta de fatos científicos comprovados, a ciência abomina a Bíblia. Mas só um detalhe, mais de 90% dos cientistas são teístas. Eles não são ateus, eles são teístas. Eles creem em Deus, mas os ateístas, por serem minoria, são mais barulhentos. É sempre assim. A minoria faz mais barulho, faz mais força. O método científico é, portanto, um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. E esse estudo aqui esse trabalho tem fundamentação científica e muita, mas no final assusta com a fundamentação bíblica. E a Bíblia é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E suplanta toda forma de conhecimento deste mundo. Não tem nada maior, nada melhor. O que é clonagem? O que é clonagem? É uma atividade científica em que se pretende, através de maneiras seguras, produzir cópias de seres vivos, especialmente quadrúpedes, como ovelhas, gados, muares, entre outros, e potencialmente até seres humanos. É aí que assusta. O que é a clonagem na prática? A clonagem é uma cópia de um corpo. A clonagem não é a reprodução de uma pessoa, nem de um animal. É uma cópia tão somente de um corpo. Certo? Como funciona isso aí? É uma célula que nós inserimos no local onde estiver o núcleo de um óvulo. Há especificações desejadas, que a célula seja uma célula somática. Na verdade, em potencial, poderia ser qualquer uma, menos a célula-tronco.
que a célula-tronco ela existe para substituir, para se transformar numa célula para resolver um problema de falência de determinado lugar do corpo ou de qualquer órgão. A célula-tronco é uma espécie de célula step, colocada para se transformar. E ela não tem as peculiaridades das células somáticas. Ela tem a capacidade de se transformar, mas não tem a capacidade de se multiplicar, certo? Então, nós pegamos um óvulo, tem 3 partes, película, membrana, plasma e núcleo. Remove-se o núcleo, injeta-se no local de onde se tirou o núcleo, com uma seringa, a célula que nós queremos clonar, que deve ser uma célula ou de película, do braço, preferencialmente, ou de mucosa da boca, porque são células que se reproduzem muito rapidamente. E até do ser humano pode ser feito isso. Então essa célula é inserida no local onde estiver o núcleo do óvulo e começa a se multiplicar, normalmente como se fosse um zigoto, como se fosse um ovo, como se fosse a primeira célula constituída de espermatozoide e óvulo. Ela entra nesse lugar, ela substitui esse compósito inicial que forma a vida. O óvulo que se tira, retira a carga genética toda do ser, seja da ovelha, como vamos falar já já, seja do ser humano, toda a carga genética é retirada quando se remove o núcleo. Ao se colocar uma célula, a célula humana ou de qualquer animal contém o mapa genético integral da pessoa. Uma célula minha, ou de qualquer um aqui, ela contém o mapa genético todinho do seu corpo, ou seja, não tem nada ali que nos esteja representando alguma parte do seu corpo. Órgãos inteiros, sistema nervoso espetacularmente desenvolvido, está tudo ali representado. Se consegue transformar, ou seja, multiplicar essa célula, dentro de 9 meses vai nascer um clone bebê. Bebê clone, que pode ser um menino ou pode ser uma menina. Mas não será gente, será cópia de um corpo humano. Tanto quanto a cópia da ovelha era uma ovelha, porque cópia de ovelha é ovelha. Só que no ser humano, por exemplo, há uma distinção enorme, que é quanto à nossa constituição, que é a mais aceita no mundo meio teológico, é a da tricotomia. Embora existam denominações que se firmem na dicotomia, a tricotomia é, sem sombra de dúvida, perfeita. Corpo, alma e espírito. Primeiro caso historicamente constatado de clonagem. O caso da ovelha Dolly em 1966. Todo mundo sabe, o mundo todo sabe, tá? Por iniciativa do professor Ian Wildut, lá no Instituto Roslin, na Escócia. Bom sucesso. Ele pegou uma célula da ovelha, aplicou num óvulo de outra ovelha, tirando desse o núcleo, e no tempo estabelecido pela gestação, nasceu aquela ovelha, que era a cópia de uma outra. Só que um detalhe, era uma cópia, mas de uma ovelha já adulta. Então, a Dolly já nasceu com a sua idade genética alta, por isso que ela morreu com 6 anos. Poderia ir 16, 18 anos, mas ela parou em 6, porque, na verdade, o gabarito do qual ela foi tirada já era idosa. Se vocês quiserem fazer uma clonagem de mim, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque, como eu já estou com 78 anos de idade, o meu clone vai viver 1 ano, 2 anos, no máximo vai morrer. Porque ele já vai nascer com 79 anos e alguma coisa, certo? A idade genética não falha. É assim, tá? E foi com a Dolly. Se quisermos fazer clonagem de seres humanos, temos que pegar células somáticas de pessoas bem jovens, aquelas que prometem uma inteligência fabulosa, certo? Clonemos que vai viver bastante, ou vai viver sempre. Não se assustem não, que eu vou falar algumas coisas que vão assustar, mas depois eu explico, tá? Bem, a técnica da clonagem é a seguinte, vamos fixar seguidamente em 4 imagens. Imagens circulares que são apenas de caráter didático. Quero avisar a todos aqui que os óvulos não têm essa forma esférica que vou apresentar. Então, nós teremos uma imagem para a concepção humana e animal, uma para a clonagem humana, uma para a clonagem animal e uma para a clonagem cruzada, que é o grande susto. Mas, em todos os casos, são diferentes dessa figurazinha que nós temos aqui agora para apresentar. Aqui é uma concepção humana. Concepção humana é a fecundação.
É quando o ser humano nasce. É o mesmo processo também para os animais. Não tem diferença. O processo é o mesmo. Ou seja, o espermatozoide se desloca num bando danado, todos eles pensando alguma coisa, que vão obter sorte na vida, numa corrida terrível, vão na direção do óvulo, que vai se abrir ou vai expandir determinado ponto de sua película para permitir que tão somente um deles entre. Mas pode ser que entre 2, 3 ou 4. Mas isso não é comum, isso não é normal, certo? Isso vai gerar gestação gemelar. No caso, entra um, vamos para o comum, normal, que foi o meu caso, entrou um só, foi o melhor. O melhor que se deslocou naquela viagem, ele entrou no óvulo da minha mãe, foi para o núcleo, e o núcleo já tinha todo o arranjo, todo o compósito da natureza da minha mãe. Toda a família da minha mãe, de maneira positiva e direta, até a 4ª geração, e até Adão e Eva. E quando se diz respeito à mulher, em toda mulher existe a marca de Eva. Isso não é invenção minha, não, tá? É a ciência que provou, existe em toda mulher a marca de Eva. Então, ali chegou o espermatozoide, os 23 cromossomas do espermatozoide do meu pai, os 23 cromossomas do meu pai entraram no óvulo, foi lá no núcleo, e cada um se juntou ao seu par, o par que estava no núcleo. E eles fazem o ajuste numericamente, o primeiro de um vai primeiro do outro, e vai. Acontece acidente? Pode acontecer. Existe um acidente conhecido que é a trissomia do 21º par, que é a chamada síndrome de Down. É para ter 2 cromossomos, parece um cromossomozinho retardado lá, que se agrega aquele compósito ali e atrapalha tudo. E não tem cura, porque aquele ser que ele permitiu que fosse constituído é composto por o que chamaríamos de uma deficiência. Não é uma deficiência, de uma situação que, aparentemente, me parece, eu creio que interessa a ele, para aquele caso, para aquela pessoa. Bom, então nós temos aqui um óvulo. Voltemos lá, por favor, na clonagem original. Então, aqui está um óvulo. Isso aqui é uma figura didática. Aqui está a membrana, aqui está o plasma e aqui está o núcleo. As proporções são absurdas aí, é só para a gente entender. A membrana seria tão somente uma película, uma pele, diríamos assim, que está em torno do óvulo. O plasma é o constitutivo de todos os nutrientes e de muitas mitocôndrias. E, em certos animais, até o DNA mitocondrial que ali está, que é um grande problema na clonagem. E aqui está o núcleo, onde está a genética da mãe. É sempre a genética da mãe, nunca do pai. A genética do pai vem pelo espermatozoide, esse cabeçudo aqui. Quando ele entra aqui, ele traz 23 cromossomas, ele se junta com os 23 cromossomas de cá, e isso aqui, que é óvulo, se transforma em um ovo. Pronto, ali tem uma vida. Isso tanto nos seres humanos quanto em quaisquer outros animais. Isso é tácito. O processo inicial é esse, para a formação da vida. Isso não tem nada a ver com clone. Clone é outra coisa. Vamos então ver a clonagem humana. Agora, por favor, a próxima imagem. Agora sim, a clonagem humana. A figura ali é a mesma, não muda. A membrana, o plasma e o núcleo. Só que na clonagem humana a gente recolhe uma célula chamada de célula somática. A célula somática ela contém todos os marcadores genéticos da pessoa. Uma única célula. Se for removido do seu braço, por exemplo, um centímetro quadrado, da sua pele, ali tem uns 3 milhões de células somáticas. Aí pega-se uma célula daquela, estabiliza-se quimicamente, o trabalho, por incrível que pareça, é manual, não tem como ser industrializado, não tem como ser praticado de outra maneira. Então, pega-se essa célula, estabiliza-se numa situação química para que ela não morra rapidamente, vem aqui no núcleo, suga, é como uma seringa de injeção. É uma seringa, suga o núcleo, porque aqui no núcleo está a genética toda da sua mãe, se for uma célula sua, está a genética toda da sua mãe, não é? Isso para a fecundação.
mas ela não serve em nada para a clonagem. Suga-se o núcleo e joga-se fora. Pega-se aquela célula, uma daquelas células somáticas retiradas do seu braço ou da sua boca, estou citando que são os lugares mais prováveis e mais fáceis de serem manipulados. Pega uma célula daquela, injeta aqui dentro. Se a membrana atrás se fechar, se ela não fechar, não aceitou. Mas se ela se fechar, opa, a partir daquele momento, essa célula vai se multiplicar como se fosse um ovo, como se fosse a junção de um espermatozoide com um núcleo, com os cromossomas do núcleo. Vai se multiplicar e 9 meses depois, no caso do ser humano, vai nascer exatamente uma cópia sua, igualzinha a você. Todas as células, as nossas células, têm o mapa genético integral nosso. E quando se faz um clone, nasce rigorosamente igual, sem diferença. Isso não é uma experiência genética. Isso não é confusão genética, confusão biológica. É um trabalho manual, mas é simples. A grandiosidade está no fato de que foi produzido e permitido pelo Criador para fins que Ele tem. E quantos deles nós não os conhecemos. Mas Ele nos dá o privilégio de crescer a cada dia na esteira da ciência, porque a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Não tem nada errado com a multiplicação da ciência. Isso já está determinado na palavra de Deus. Bom, então aqui eu faço uma clonagem humana quando insiro aqui nesse local uma célula humana, uma célula somática. Potencialmente poderia ser qualquer célula, menos a célula-tronco. Poderia ser qualquer célula, porque todas elas possuem os traços genéticos, mas só que a célula somática ela se multiplica muito aceleradamente. Ela entra praticamente no mesmo ritmo em que se multiplicaria o ovo, o núcleo central. Quase no mesmo ritmo. Então não há risco. Mas isso vai depender da aceitação por parte da membrana. Tá? Então é a mesma coisa substituído por uma célula somática. Vamos agora para clonagem animal. É a mesma coisa. Na clonagem animal, é a mesma coisa de uma eventual clonagem humana. Ou seja, lá está a membrana, lá está o plasma que vai ser tirado para em seu lugar, que aqui é o núcleo, né? Vai ter que ser removido para em seu lugar ser inserida uma célula animal. E na clonagem que foi feita até hoje, que conhecemos oficialmente como sucesso, que foi a da ovelha Dolly, foi uma célula de ovelha. Naquele núcleo foi removido, estava aparentada todas as características daquela ovelha. Foi removida e colocada uma célula somática de outra ovelha. Não tem problema nenhum. O que nasceu ali foi uma ovelha mesmo. Não teve alteração nenhuma naquela constituição genética. Porque o animal é constituído de duas partes, corpo e alma, ou espírito. Mas o animal é constituído de corpo e alma, que é a psique, em todas as traduções. Já o ser humano é corpo e alma e espírito. Numa clonagem animal, não tem problema nenhum. O animal gera animal, multiplica-se em animal. Mas quando chegarmos na clonagem humana, vai dar um nó. Não que não se possa resolver. Eu, por exemplo, não tenho competência para resolver. E garanto que ninguém aqui, mas pelo menos a gente vai entender o que é e por que é. Tá? Então, a explicação da clonagem está aí. Retira-se o núcleo, sugando com uma seringa, insere-se uma célula somática em seu lugar, é um trabalho manual. Essa célula inserida terá cromossomos em número variado, de acordo com o animal. Se for uma clonagem humana, é 26 cromossomas no óvulo, 26 cromossomas no espermatozoide. Já se for no bovino, são 30 da vaca e 30 do boi, e vai variando, certo? Aí nós temos alguma, bovinos são 60, porcos são 40, 48 no macaco, tem 2 a mais. Quem é que diz que, alguns que dizem que nós viemos do macaco, né? É interessante. Pode ser, nós temos 2 cromossomos a mais, não tem problema não. Para mim não, estou brincando, claro. Tem no carneiro 54, no cavalo 64, no burro não falou nada, tá? Deixa para lá. Burro é outro caso. 78 nos cães e no ser humano 46 cromossomas. 2 grupos de 23. Com a membrana se fechando imediatamente, essa célula começa a se multiplicar na mesma velocidade que se multiplicaria o óvulo. Aliás, o ovo, o núcleo se multiplicaria. Mesma velocidade. Se for de um animal
de 46 cromossomos, que é o caso do ser humano, mesmo, e vai nascer com 9 meses. A questão é, se fizermos clonagem em outro animal, uma clonagem digamos, de animal para animal, não tem problema. Pegar uma célula somática de um hipopótamo e colocar no núcleo do óvulo da hipopótama, tira o núcleo, coloca ali, vai nascer hipopótamo, o meio dele é água mesmo, não tem problema, não tem nada errado. Mas se começar a misturar e colocar o ser humano, a coisa vai complicar, né? Bom, existe uma clonagem, vamos considerar agora, daqui a pouco, chamada clonagem cruzada. Clonagem cruzada, não esqueçam isso. A clonagem cruzada só apareceu na literatura no meu trabalho. Em todo mundo. Se os senhores abrirem na internet clonagem cruzada, vai aparecer o meu trabalho e é tirada dali. Nunca ninguém usou essa expressão. Não sei se é vantagem ou desvantagem, mas a clonagem cruzada é algo realmente muito sério. Que a clonagem cruzada, que será vista já já, é uma clonagem de um ser num hospedeiro de outra natureza. Mas vai acontecer. Tá? Bom, clonagem do futuro. Por se tratar de uma atividade científica que na prática não deve nem pode parar, esperamos ansiosamente por avanços significativos e ousados em benefício da humanidade, tanto no terreno da saúde, quanto nas possibilidades sociais e econômicas. A ciência não pode e não deve ser freada por nada nem por ninguém em nenhum lugar do mundo. A ciência não tem direito, a sociedade, nos seus mais variados níveis e institutos, não podem frear o avanço da ciência. Que a ciência é um emanar da vontade de Deus, da sabedoria divina. A ciência é um emanar das potencialidades e competências absolutas que existem em Deus. É por isso que a Bíblia diz, e a ciência se multiplicará. Não está dizendo que é provável que a ciência se multiplique, que ocasionalmente ela possa se multiplicar. A ciência se multiplicará. E à proporção que nos aproximamos mais dos fins dos tempos, e as pessoas não gostam muito de ouvir falar disso, ela vai se multiplicando mais e mais celeremente. Mais rapidamente ela se multiplica. Tá? Por que não capitalizar, portanto, na clonagem humana? Por que não investir nisso aí? Em benefício de quê? Da própria sociedade. Do próprio interesse de Deus na terra. Há um versículo interessante, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Já pensaram nisso? Pertence a Deus a terra, o mundo, qualquer ser que habita. Não tem nada que seja nosso, é tudo dele. Então ele manipula isso tudo de acordo com os interesses dele, com os fins dele. Né? Bom, então, sobre a questão da demográfica, por exemplo, é um problema sério que o mundo tem hoje, que é essa questão da demográfica. Ou seja, redução das populações de muitos países do mundo, especialmente do primeiro mundo. O Canadá sofre com esse problema. O Canadá tenta importar gente de qualquer maneira. O Canadá paga para as famílias canadenses terem filhos. Eles pagam, remuneram. E não só isso, eles dão um ano de licença maternidade para a mulher e para o pai, para o marido também. E as empresas não podem demitir quem esteja em licença maternidade, quer a mulher, quer o homem. Isso é científico, isso é maravilhoso. Mas isso não é bondade do canadense, do governo canadense, não. É que eles querem que nasça gente, que vá gente para lá, preenchendo certos requisitos, que a população está aceleradamente diminuindo, projetando para 40, 50 anos, via 50% da população atual. Isso é muito sério. Mas quando vamos para a Europa, a Itália, a Espanha, Portugal menos um pouco, né? A França, o Reino Unido, Escócia, os países nórdicos, todos eles estão desesperados, porque ninguém mais quer ter filhos lá. Ninguém quer. Ainda que o governo facilite. Porque eles chegaram a um patamar financeiro e social bom. Para que aquela trinca de filhos como tinham os nossos pais? Meus pais tiveram 5, morreram 3, graças a Deus. Você vai dizer assim, puxa, esse cara é maluco. Dizer, morreram 3, graças a Deus. Mas a Bíblia não diz que em tudo devemos dar graça. Eu tenho que dar graça que sobrou mais angu para mim. Senão, dividir por 5, foi só por 2, foi uma beleza, eu cresci forte, alto e bonito. Né? Pois bem. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que lá eram 5. Mas famílias mais antigas têm 15, até 20 ou até mais filhos. No interior é muito comum, especialmente em décadas passadas. Agora não. No Brasil também as pessoas não estão querendo ter filhos. Preferem adotar um gato ou um cachorro. Não dá aborrecimento, não passam por adolescência, não pegam a chave do carro sem que o pai autorize, não vão para boate e não usam drogas, entre outras coisas.
Está melhor. Muito mais prático que um cachorro. E o cachorro também é tremendamente apegado ao seu dono. Gato, a minha filha tem um gato sushi, que é um gato perto. O gato nem sabe que existe mundo, mas sabe que existe Cláudia. Tem um carinho espetacular pela Cláudia, né? Bem, então, eu coloco como uma possibilidade a produção de clones para preencher esses espaços desses países que estão com grande e acentuada perca de população. Isso é loucura? As grandes coisas deste mundo foram feitas por loucos, não foram por pessoas ajustadinhas. Com todas as pessoas que eu conversei até agora, todas elas, menos os amigos mais próximos, que não querem perder a amizade comigo, então eles seguram o balde, deixa para lá. Mas, praticamente com todos que eu tenho conversado, aí, que isso, você está maluco, rapaz, isso é perigoso demais, etc. As pessoas têm medo de sair fora da caixa, têm medo. Mas a questão demográfica pode ser minimizada, sim, com a produção de clones. Estou falando na ótica da ciência. Embora eu saiba que teologicamente não vai ser fácil, vai ser complicado, tem elementos aí que vão tornar a coisa muito difícil de gerir, mas para a ciência não existe problema que não possa ser resolvido a curto e médio e longo prazo. A ciência quer desafios, não é? A ciência não trabalha com coisas simples e fáceis, não, ela quer desafios. Então, eu estou liberando para ela aqui um desafio, que é exatamente como adequar os clones a uma vida social. Mas temos mais. E por que eu digo isso? Porque o clone não é uma pessoa, ele é uma cópia de um corpo de uma pessoa. Mas tem um detalhe, ele tem tudo que o ser humano tem. O seu sistema nervoso é rigorosamente igual. O aparelho psíquico é rigorosamente igual. Ele vai pensar, ele vai julgar entre certo e errado, o que pode e não pode, o que oferece risco ou não. E com um detalhezinho, como ele não está sujeito ao chamado superego, ele não tem ego, ele é um ser amoral, não se assuste com a palavra, amoral quer dizer fora dos parâmetros, dos paradigmas sociais de moralidade e de religião. Ele é um ser amoral, não é imoral. O ser amoral não é imoral. Quando vê um cachorro, por exemplo, fazendo sexo com uma cadela na rua, ninguém chega para ele e prende por falta, por desacato, aliás, por pudor, como é que é o nome, pastor? Atentado ao pudor, porque ele é cachorro. Ele não tem nenhum problema, ele está totalmente na sua, certo? Porque o cão, qualquer animal, ele é amoral. E o clone também será amoral, certo? E o que pode acontecer com ele? Ele vai ter que ser educado, construído dentro dele referências que levem a se relacionar na sociedade com cuidado e com potencial utilidade. Isso tem que ser feito com o clone, mas não é fácil. Porque os clones, eles não têm as emoções que nós temos, os sentimentos que nós temos. Eles não fazem as diferenciações que nós fazemos. Agora, há algo interessante que é o DNA mitocondrial. Vou explicar melhor, já começo agora. O DNA é, na verdade, o design inteiro da nossa célula. Quando eu disse que numa célula somática, em todas as células, mas na célula somática tem um mapa genético integral, significa que todos os referenciais que diz respeito ao nosso cérebro, que é o órgão mais complicado do universo, mais complexo do universo, não é do ser humano, não tem nada mais complexo do que o cérebro humano, mais evoluído, certo? Está presente naquela célulazinha. É um marcador que diz tudo dela. É até, digamos assim, racionalmente difícil, quase impossível de entender que seja assim. Mas lá está o cérebro, constituído por neurônios, entre cada neurônio tem a bainha de mielina, são componentes químicos através dos quais a energia pulsa e sai do outro lado. Neurônio com neurônio não tem contato um com o outro, porque geraria um curto-circuito dentro do cérebro, não pode acontecer. É o órgão mais complexo e perfeito, duas partes. A coisa é tão sublime, tão maravilhosa, criada por Deus, que em casos de certas patologias, pode-se até remover um hemisfério inteiro do cérebro e a pessoa não morre. Continua tendo vida normal, desde que tenha uma doença em que os dois hemisférios cerebrais estejam disputando, estejam brigando entre si. Isso já aconteceu no mundo. Tem muita gente que não permite a cirurgia de seus filhos com uma doença dessa, com medo. E eu acho que é razoável esse medo, mas é possível. Essa é a grandeza do cérebro. Tá? Ali, no ser humano no todo, não no cérebro especificamente, existe o chamado DNA mitocondrial. Tá? Que, por força dos marcadores que venham desse DNA,
os clones podem ser até endeusados. Guarde essa expressão. Não esqueçam disso. No caso de uma clonagem humana, por causa dos marcadores que virão do DNA mitocondrial, eles podem até ser endeusados. Quem já leu Apocalipse, quem conhece escatologia um pouco, dê uma olhadinha na 70ª semana de Daniel para você ver o que vai acontecer lá. São os 7 anos que vão da volta de Cristo, descido para os ares, arrebatamento, quer dizer, primeira ressurreição e arrebatamento. Nesses 7 anos vão acontecer coisas na terra, onde vamos ver seres endeusados que serão clones. Vou mostrar para vocês na Bíblia, certo? Isso pode valorizar enormemente os clones. Vamos pensar um pouco mais. Vamos para o 8º capítulo, né? Que é como processar uma clonagem humana. Quero dizer bem claro, não saiam daqui, não vão para casa tentando fazer uma clonagem humana, porque no Brasil é proibido, há a lei que proíbe. Contudo, um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é o Canadá, desculpa, Canadá não, o Japão, esqueça, não sei porque veio Canadá à cabeça. Um dos mais desenvolvidos, que é o Japão, ele baixou legislação permitindo qualquer tipo de atividade com genética, clonagem ou qualquer coisa. Não há restrição nenhuma no Japão para quaisquer experiências que se façam com o ser humano. Eu acho que eles estão certos. Só não vão mudar para lá, porque já são meio velhos. Tá? Bem, vamos ver então como se processar uma clonagem humana. Voltamos à imagem primeira. Serve aqui qualquer imagem. Dela se retira o núcleo. Isso é ponto passivo. Né? Insere-se no lugar do núcleo uma célula somática. Essa célula somática, no caso do ser humano, já vem com 46 cromossomos. Ela é uma cópia de um ser humano. Ela não traz 23 cromossomos. Ela está integral, completa. Ali está, na forma microcósmica, um ser humano em toda a sua amplitude. Então, a célula humana, ela é o microcosmos de um ser humano. É a menor parcela de um ser humano, mas contém tudo que o ser humano tem. E pode se desenvolver a ponto de ser igual. Tá? Muito bem. Então, insere-se uma célula somática, acentuando que, no caso da clonagem cruzada, que vou explicar já já, especialmente se for feito em um bovino, por exemplo, ao complicador do DNA mitocondrial, que é um marcador genético, um composto orgânico presente nas mitocôndrias e que é passado predominantemente, para não dizer exclusivamente, porque é por linha matrilinear, de mãe para filho, ou seja, de mãe para filho. É encontrado no plasma. Querendo plasma, fugiu o plasma aqui. Agora. Então, o DNA mitocondrial, ele não fica aqui no núcleo, ele fica aqui no plasma, o que é curioso, estranho mesmo, né? Mas não é estranho, não. Foi feito assim pela excelsa sabedoria de quem o fez, de quem o fabricou, de quem o inventou, certo? Então, ali nesse DNA mitocondrial, existem características que vão diferenciar um ser do outro, de maneira até muito forte, até muito assustadora, diríamos assim. Bom, mas por que o DNA mitocondrial não está no núcleo? Porque ele tem que ser agregado ao ser ali desenvolvido depois da fecundação completa. Ele não poderia estar no núcleo porque ele complicaria o processo de fecundação, não permitiria que os espermatozoides originários do pai, juntando-se aos espermatozoides da mãe, completasse o seu ciclo normal. Eles atrapalhariam. Então, o Criador colocou o DNA mitocondrial aqui no plasma, para ser agregado depois que o ser vivo tivesse feito. Dali para frente, ele só iria se multiplicar. A partir do momento em que há a formação do ovo, os espermatozoides entram em contato com entre si, do esperma com do óvulo. No momento que todos se unem, ali já está uma pessoa simples, da forma simples, a menor forma que é a forma de uma célula. É uma primeira célula que se chama ovo, só que vai se multiplicar. Mas naquele momento, mesmo com 46 cromossomas unidos nesse segundo, ali já existe uma vida. Qualquer coisa que faça ou tire aquele ovo dali já é assassinato, que ali já tem uma pessoa no seu mínimo constitutivo, que são 46 cromossomos. Agora vai se multiplicando até chegar no tamanho desse aqui, que além de cromossomas, de células e mais, tem muita gordura ainda, certo?
E tem gente aqui que tem mais gordura até do que eu, certo? Então, no caso do bovino, não no caso do ser humano, no caso do bovino, o mitocondrial que está aqui, ele entra depois, porque ele já não tem nada mais para alterar, para atrapalhar. Mas ele agrega. Ele agrega. E agrega muito. E agrega muito. Bom, deixa eu falar um pouquinho ainda sobre o DNA mitocondrial. O que ele vai acrescentar em clones prováveis, caso venha a ser feito clonagem humana, eu tenho certeza que vai ser feita em larga escala. Não se assuste. Os irmãos e amigos ainda vão ter que cumprimentar um clone na rua, sabendo que é clone. E cuidado que não faça, pode pegar um processo. E a legislação está cada vez mais exigente, diríamos assim. Bom, esse marcador acrescenta no boi coisas naturais nele, que ninguém reclama. Mas se for acrescentado isso num ser humano, vai se dar um susto danado. E vai acrescentar. O DNA mitocondrial não acrescenta nada que assusta ninguém nos animais onde ele é normal. Não, você espera. Quando você encontra um boi na rua ou num pasto, é natural que ele tenha aqueles pés, aquelas unhas estendidas. É natural que tenha chifres, certo? No meio da sociedade humana, pés com unha fendida não dá, não, mas chifre quando encontra alguém que tem, né? Alguém até que insiste, até gosta, se acomoda bem com eles, mas no caso do córneo ósseo, não, né? Mas vamos lá. Do que se trata propriamente um clone humano? Vamos lá. Do que se trata propriamente o clone humano? Vamos ver. Não será uma pessoa em sua plenitude. Na verdade, ele nem é. Pode virar a página. Ele nem será uma pessoa, é uma cópia de uma pessoa. Então, se a gente encontrar na rua uma pessoa igualzinha a mim, com essa careca brilhante, lustosa e presente, né? A minha é até melhor um pouquinho do que a do Marivaldo. O Marivaldo tem um adereço feio ali embaixo do queixo. Não. Bom, mas se encontrar alguém rigorosamente igual a mim, se for um clone, ele tem tudo de mim. E até a minha inteligência, se é que eu posso chamar o que eu conheço de inteligência, né? Até a minha inteligência, mas ele não tem o meu espírito. Porque o clone é corpo e alma, não tem espírito. Aí pega, né? Mais ou menos, para clone não. Mas não é gente. O problema na sociedade humana, eles vão receber nomenclatura de gente. Vão ser tratados com direitos, com deveres, etc, etc. E como adequá-los à vida assim? Não é problema nosso. Estou aqui mostrando uma projeção em cima da Bíblia. Não fica achando que eu estou inventando, não. Em cima da Bíblia. E a técnica é simplesmente a aplicação de uma das ciências bíblicas, que é hermenêutica. Todos de formação teológica sabem o que é hermenêutica, que é a interpretação. Tá? É a interpretação. Tá? Vamos lá. Eventuais possíveis posições sobre a clonagem humana. Tenho certeza que muitos vieram aqui por curiosidade. Vem bomba aí. E vem, tá? Por curiosidade. Como é que vai ser um clone? Ontem, numa entrevista, o protagonista dessa divulgação aqui me perguntou como seria uma pessoa assim, assim, eu digo, não seria. Não é uma pessoa. Tomou aquele susto. Não. É uma pergunta inteligentíssima. Se uma pessoa, por exemplo, estiver com uma doença grave, que sabe que vai morrer, não tem jeito, ela resolve fazer um clone de si para se perpetualizar, certo? Diríamos assim, a pergunta que ele fez, inteligentíssima. Quando ele começou a perguntar, a resposta já estava na minha cabeça. Então vamos supor que eu tenho uma doença a morrer, se eu fosse mais novo, de uns 50 anos, 60 anos, eu tive câncer, curei, era câncer de próstata. Mas suponhamos que eu tivesse num quadro avançado e que fosse morrer. Aí eu tiraria uma célula minha, fazia um clone, né, na esperança de que esse clone viesse me suceder. Não seria eu. Porque faltaria o principal de mim, faltaria o principal de qualquer um, que é uma mente esclarecida e um espírito que é a marca de Deus em todos nós. Bom, quando falarmos em clonagem humana, quando ouvirmos isso, se vai explodir no mundo, vem as posições religiosas. Claro, mas é muito claro que a liderança religiosa do mundo, de todos os eixos, seja do judaico-cristão, onde nós temos cabeças mais evoluídas e cabeças tremendamente pétreas, temos, mesmo no eixo judaico-cristão, as posições religiosas vão divergir, vão brigar. Depois vem as éticas. Como vai ser? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de gente? Mas quem disse que é gente?
Eu não estou dizendo que clone é gente. Clone é só uma cópia de uma pessoa. Suponhamos que tivesse aqui um quadro maravilhoso, não? A ceia, a última ceia de Da Vinci, aqui. Ela é pequena, um quadro pequeno. Você esteve lá, né, Cláudio? Você viu? O Cláudio é pequeno, né? Mas tivesse aqui exibindo toda essa parede, aquele quadro enorme da última ceia. Espetacular. Eu só não sei como é que Leonardo da Vinci colocou todo mundo de um lado só para fazer o quadro, para pintar aquilo ali. Ajeitou todo mundo de um lado só para fazer aquela pintura. Bom, mas ele fez. Muito bem. Qualquer cópia que se faça daquilo ali pode ser muito bonita, praticamente igual, mas não tem o valor do original. Tem? Não tem o valor do original. Porque é cópia. Cópia serve para qualquer coisa, para enfeitar. Mas não agrega valor, não tem consistência histórica. Ou seja, em termos absolutos, não é nada. É só uma cópia. É só um papel pintado. Original, não. O original de qualquer coisa vale milhões e milhões e milhões. Então, vem as posições éticas, que vão ser sérias, levantadas por sociedades de defesa disso, daquilo, dos animais, etc. O mundo vai passar por um burburinho sério por causa disso. E as posições existenciais, as questões sobre a questão espiritual, que na verdade não existe. Mas vão dizer, olha, esse camarada quando morrer vai para onde? Vai para a terra. Ele só tem corpo para dissolver, diríamos assim. Começando que a própria palavra camarada não se aplica para um clone, que essa palavra se diz respeito a uma pessoa. Tá? Bom, o que são necessidades demográficas que eu considero as mais sérias? Redução preocupante da população de muitos países, que estão perdendo, inclusive, a sua capacidade operacional. É uma ameaça ao desaparecimento de muitas nações. O Reino Unido, por exemplo, em Londres, todos os prefeitos daquelas prefeituras no entorno de Londres, todos eles são muçulmanos, são árabes. Não estou falando mal de árabes, nem estou dizendo que haja erro, não. Só estou dizendo que a população árabe está dominando a Europa, está substituindo a população nativa. A França é isso puro, você só vê em Paris árabes, certo? Então, pode ser perfeitamente que esses países optem por recompor parte da sua população com clones. Aí, se você perguntar, e você concorda com isso, Heitor? Eu digo, eu concordo, eu não estarei lá, não vou trabalhar com eles, vai ser uma furada desgraçada, vai ser difícil adequá-los à vida social, porque eles são, na verdade, animais num corpo humano. Mas, como são animais, eles têm uma profunda capacidade de compreensão, de aprendimento, e pelo condicionamento operante de Ivan Pavlov, por todos os princípios de ensino que se possui, pode-se sim adequar esse ser a muitas coisas. A gente não faz isso com cães? Tem cão que só falta falar. Entende tudo. O husky siberiano tenta conversar com a gente. Ele tenta conversar com o clone, com o dono. Ele acha que está falando e que o cara está entendendo. O husky siberiano é o cão que mais conversa com os seus donos. Tem animal que basta você olhar e já entendeu o que você quer. Então, os animais têm um potencial enorme de compreensão, de aprendizagem. Agora, imagina uma cópia do ser humano, ou seja, do animal pleno, o máximo que poderia ser feito na Terra em termos de vida animal, que foi o homem criado por Deus. Eu não estou chamando o ser humano de animal, é que nós temos no nosso compósito animal, sim, que é constituído pelo corpo e que é a alma. Mas o espírito foi soprado por Deus. Isso é outra coisa. Esse é o grande tribunal que nós temos dentro de todos nós. O potencial do clone humano. Vamos lá. Olha a coisa interessante. Possui o mais desenvolvido sistema solar dentre os seres vivos. Claro, o clone será, então, portador do melhor sistema nervoso dentro dos seres vivos. E por ser amoral, ele não tem referencial, pode aprender mais rapidamente que qualquer pessoa. E nós, quando estamos sendo educados, ensinados, nós resistimos. O ser amoral, ele não resiste. O cão não resiste ao ensino. Ele se entrega ao ensino, ele aprende tudo que ele ensina, certo? Eu citei o animal. Os clones são seres anímicos. Atenção, anímicos, possuem alma, mas não confundam, pelo amor de Deus, nunca nesta vida a alma com o espírito. Alma vivente é o ser que vive. Ele tem o psiquismo relativo à funcionalidade e à ocupação do meio por si. Nada mais do que isso. Não confundam. Ah, mas tem a alma penada. Você ouviu alma penada? Alguém aqui já viu uma alma penada? Uma alma perdida? Pessoas que são quase párias, diríamos assim. Mas a alma não existe. Tem gente que troca essa palavra alma por outra coisa, mas não existe isso aí, esqueçam. Tá? Então,
Aos clones não serão aplicadas as questões teológicas, porque não existe nele o Espírito, que é a ligação que existe entre o homem e Deus, que viemos de Deus pelo Espírito, não pela forma, certo? Podem ser muito úteis para minimizar as questões da população, pode ser muito útil em atividades seletivas, operacionais, enfim, tem muita coisa que o clone para fazer, praticamente tudo, menos senso de julgamento, menos de certo e errado, de condicionamento, sim. Não vou fazer porque eu vou quebrar a cara, certo? Vão me machucar, vão me bater. Então ele não faz, ele deixa ele fazer. Mas não é por uma questão de valores, isso não existe no clone. Isso não tem problema nenhum nos animais, mas terá problema no ser humano. Vamos lá. Agora vamos sair fora do eixo, que é o que mais me preocupa. Fora do eixo, quer dizer, fora das questões puramente chamadas científicas. Clonagem cruzada. A clonagem cruzada é o quê? É a utilização de hospedeiro diverso do ser clonado. Repito, utilização de um hospedeiro diverso ou diferente do ser clonado. Vamos supor que se faça uma clonagem humana. Isso vai acabar nisso. Isso aí que é o grande problema do futuro. Não para nós, mas é um problema para a sociedade. Se faça uma clonagem humana, se pegamos uma célula somática de uma pessoa e injetamos no local de onde foi tirado o núcleo do óvulo da outra pessoa, da mulher, é clonagem direta, é clonagem comum. É clonagem de uma pessoa, é uma cópia de uma pessoa feita em uma outra mulher. Gente. A clonagem cruzada não é isso. A clonagem cruzada é quando se faz uma clonagem de um ser em outra espécie. Por exemplo, pega-se uma célula somática humana, insere-se no local de onde se tirou o núcleo do óvulo de uma vaca. Estão assustados? Clonagem humana na pança de uma vaca, a partir do óvulo do qual se tirou o núcleo de uma vaca, coloca-se ali uma célula humana, vai se multiplicar o quê? A célula humana, que contém toda a genética do ser humano, do qual foi tirado. Muito bem. Aquela célula vai se multiplicar. E como o bovino tem o mesmo tempo de gestação do ser humano, 9 meses, ao completar 9 meses, aquela vaca vai parir um clone humano. É terrível isso, não é? Terrível mesmo, quando os irmãos ouvirem que no boi existe o DNA mitocondrial, e esse DNA mitocondrial vai interagir com a célula que ali está, e marcadores genéticos que são bovinos vão aparecer no ser humano, clonado ali. Vai sim. E a imagem de clones com esses adereços mitocondriais existe desde sempre no mundo. Isso assusta também, mas existe. Vamos puxar um pouco aqui, e vou mostrar já algumas figuras, a respeito do que pode o DNA mitocondrial. Clonagem humana pode ser feito potencialmente em qualquer animal. O problema é o tempo de gestação, que não é grande problema, porque o plasma do animal ele vai alimentar aquele núcleo integralmente para aquele tempo que ele está estabelecido. Qualquer célula que seja colocada ali vai se desenvolver naquele prazo. Se o tempo de gestação de um animal for de 6 meses, qualquer célula que seja colocada ali vai se multiplicar naquele tempo máximo de 6 meses. Aí vocês perguntarem, mas ele estará completo? Não sei. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que vai ser o tempo máximo de gestação para o clone, para a célula humana que estiver sendo colocada ali, será o tempo de gestação estabelecido daquele animal. No caso do bovino, é uma beleza. Por que é uma beleza? O tempo de gestação é o mesmo. 9 meses para o boi e 9 meses para o ser humano. Não tem problema, tá? Bem, mas o que pode ocorrer aí? Quando eu usei agora há pouco a imagem, eu disse que no plasma está o DNA mitocondrial. E esse DNA, ele não atua no núcleo para não corromper a composição da vida, qualquer que seja o ser. Mas ele entra depois para agregar coisas necessárias mesmo na vida do animal em questão. No plasma, chifres, por exemplo, vai crescer depois. O bezerrinho, o filhote, não nasce com chifre. Ele vai nascer. A unha fendida já nasce. Isso quer dizer que no caso do mitocondrial, no boi, o DNA mitocondrial não é tão responsável pela questão das unhas fendidas, mas pelos chifres é, certo? A clonagem pode ser feita em diversos tipos de animais, não tem problema.
Generalidade sobre a clonagem, evidentemente, sobre a clonagem humana. Com os clones surgirão questões profissionais e operacionais, entre outras, que demandarão soluções. Eu não estou dizendo que é uma possibilidade de ocorrer, de serem criados clones, não. Não estou dizendo que é possibilidade, é certeza. Vou chegar na Bíblia já mostrando para vocês a fundamentação da Bíblia. Não corram não, que é isso mesmo. Vai acontecer. Eu não estou profetizando, não. Isso é uma interpretação literal. Hermenêutica é hermenêutica. Nem sempre todo mundo concorda com os processos hermenêuticos de quem está falando, né, pastor? Fica sacolejante. É normal, é isso mesmo. É difícil. Todos nós somos questionáveis, de maneira certa, correta ou de maneira duvidosa. Mas vai surgir aí, entre parênteses, uma nova humanidade, um conteúdo enorme de clones que vão viver em sociedade, de um jeito ou de outro. Crescentes pesquisas vão ser feitas e vão dar desenvolvimento. Universos de avanço científico será descortinado. O emprego de clones em atividades de risco vai poupar, em tese, os chamados humanos plenos, né? Novas pesquisas sociais, novos valores, tudo isso vai ser questionado e apresentado no mundo por força dos clones que existirão. E eu não me preocupo com o fato de existir reações adversas à minha palavra. Eu prefiro que haja. Esse retorno necessário, por exemplo, eu quero mostrar, a partir de agora, algo muito sério. Sigmund Solomon Freud, Sigismundo, o nome dele era Sigismundo Solomon Freud foi o criador da psicanálise. E desde o princípio ele tinha um cooperador, que era um psiquiatra, Carl Gustav Jung, que era filho de um pastor, criado em ambiente cristão. E Jung esboçou uma teoria para inserir na teoria freudiana, e Freud brigou com ele, cortou o vínculo com ele, e Jung seguiu um outro caminho, tanto que a psicanálise junguiana é diferente da psicanálise freudiana. Eu sou freudiano. Mas Jung instituiu, no meio do saber psíquico, uma figura chamada inconsciente coletivo. Alguém já ouviu falar nisso? Inconsciente coletivo? Há uma possibilidade do pensamento das pessoas estar fazendo parte, ou fazer parte de um banco universal de ideias. Não só pensamentos, mas também imagens. A nossa mente acessa a mente dos outros, os outros, as mentes dos outros, acessam as nossas mentes. Quantas vezes estamos em um lugar, de repente lembramos de uma pessoa, a pessoa chega. Estamos em casa, descansado, sossegado, vendo uma televisão, quando se via televisão, aí chega alguém, vem visitar você, coitado, pô, que bom, estava lembrando de você agora há pouco. Por quê? Coincidência? A palavra coincidência não significa o que popularmente se acredita. Coincidência significa incidir com. Incidir com é quando uma coisa se liga a outra, quando ela ativa a outra, ou é ativada por outra. Então, a chamada coincidência não é tolice, nem é o acaso. É a sua mente ou a mente do outro ativando uma memória, ativando uma figura. Pois bem, o inconsciente coletivo possui um banco de imagens universal. Quer ver bem, o ser humano foi criado por Deus, e Deus é um ser fora do tempo. Ele não está no presente, nem no passado, nem no futuro, ele está. Até porque a identidade dele consta eu sou. Não diz sou o quê? Né? Ele simplesmente está. No tudo que chamamos de universo. E a nossa mente é proveniente da dele. Então, as mentes das pessoas têm acesso umas às outras sem saber que têm. E têm acesso a informações e imagens retrógradas, antiquíssimas, e não sabem que têm. Já observaram como é que funcionam os nossos sonhos? Funcionam com imagens. E quantas vezes com imagens que era uma coisa, parecia outra, mas era uma terceira. As mais complicadas possíveis. Porque o sonho é um produto do inconsciente. O inconsciente se relaciona com todos os inconscientes do mundo. Tá? Agora vou fazer uma brincadeirazinha com os irmãos. Estou muito sério. Então, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Atenção, por favor. Nós temos um negócio num aparelho chamado aparelho auditivo. Todo mundo tem. Alguns com uma orelha maior, outros com uma orelha menor, o burro por gerência, com uma orelha enorme, o cavalo também, que são úteis para eles lá, no meio que vivem. Mas a nossa é suficiente. Ninguém precisa de orelha maior do que as tem. Mas vamos supor, eu falo uma palavra aqui, vou falar uma palavra qualquer aqui, e no momento que eu tiver pronunciado essa palavra,
ela vai chegar à sua orelha externa, e não se fala em ouvido, mas agora é orelha externa e orelha interna. Vai chegar à sua orelha interna, vai abrandar aqui nessa parte macia, que não existe para ser mordida só, como vocês pensam, não, tá? Isso aqui tem utilidade. Porque é para abrandar a agressividade do som. O som vai entrar, vai descer, que vai cair dentro do duto auditivo. Quando esse som chegar ali, ele vai encontrar uma bigorna e um martelo, que vai dar uma leve pancada para sintetizar aquele som. E a coisa é tão sutil que nós não confundimos panela com janela. Não confundimos não com mão, certo? A sutileza é tamanha que não se confunde um som muito próximo com o outro. Isso acontece ali, na bigorna e no martelo. No momento que é sintetizado esse som que eu vou falar, ele vai correr pelo sistema nervoso, de neurônio em neurônio. Ele vai pulando de neurônio para neurônio através da bainha de mielina. Esses neurônios são separados por uma película com 5 componentes químicos. Um deles é a bainha de calor, de choque térmico. E vai correr todo o seu cérebro até o local onde você tem aquela imagem gravada. Porque todos nós temos no nosso cérebro gravados todos os fatos, todas as imagens gravadas, todos os sentimentos, tudo que nós vimos e ouvimos em todo o nosso tempo de vida lúcida. Está tudo gravado. Ah, mas eu não lembro. Eu sei que você não lembra. Bom, você vai lembrar agora. Vou falar uma palavra aqui. Mal eu terei terminado de falar, a palavra vai fazer esse circuito todinho, por uma perna, por um braço do nervo, vai no local onde está aquela imagem gravada no neurônio, vai copiar aquela imagem, vai voltar na outra perna do par de nervos, vai chegar no lugar onde está o seu consciente e você vai lembrar da coisa. Mas quanto tempo dura isso? Mal eu terei terminado de falar a palavra, a imagem já veio à sua cabeça, certo? Mas é muito rápido, é sim. Então você pode pensar, mas a imagem flui no sistema nervoso pela velocidade da luz. Não, é muito pouco. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não é por isso, são 600 mil quilômetros por segundo. A energia flui no nosso sistema nervoso a 600 mil quilômetros por segundo. Não é ideia minha, isso foi defendido e comprovado no Instituto do Cérebro dos Estados Unidos. Um cientista provou, gerou uma tese e ficou confiada e confirmada que realmente a velocidade da energia no nosso cérebro é de 600 mil quilômetros por segundo. No espaço, 300 mil. Vou falar aqui algumas palavras. Posso? Piscina. Lembraram da piscina? Bicicleta. Todo mundo lembrou da bicicleta? Escova de dente. Todo mundo lembrou? Está lembrando? Onde fica, onde guarda? Pinico. Alguém lembrou do pinico? Você sabia que tinha um pinico na sua cabeça? Pois tem. Todo mundo lembrou do pinico, não é? O que você lembrou é branco, aquela auréola é o que? Era vermelha, preto, azul? Bom, o local onde ele ficava, qual a utilidade? Nem precisa falar, né? Mas tinha alguém pensando em pinico antes de eu falar? Onde ele estava? Na cabeça de todo mundo, certo? Na minha, como de todo mundo. Coisa normal, que nós vimos, nós copiamos, nós gravamos. Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta, que vai remeter ao DNA mitocondrial e ao inconsciente coletivo. O que vem à sua cabeça quando eu falo em um demônio? Tem uma ideia de demônio? Não sei se você viu ou não viu. Há poucos dias eu perguntei a uma moça se ela já tinha visto demônio. Ela viu. Eu vi sim, sentado na cama da minha avó que estava morrendo. Aí eu perguntei o que ele tinha em particular e ela disse. Mas de qualquer maneira tem uma imagem, não tem na cabeça de todo mundo de um demônio? O que você acha que é comum em todos os demônios? Chifre. Está lá. Bom, olha aqui, ó, uma imagem de demônio com chifre. Preste atenção, meu irmão. Não existe demônio nenhum com um corpo que seja dele. Ele é só um ser espiritual, porque ele é um anjo caído. Anjos, sejam eles os anjos puros de Deus, sejam eles os demônios, eles são apenas seres espirituais.
Eles são apenas seres espirituais. Todos eles, tanto os de Deus quanto os demônios, podem se manifestar em formas. Podem sim se manifestar, porque eles foram feitos para isso. Entre as suas muitas funções, no reino eterno de Deus, eles poderiam se manifestar. Mas eles não estão em corpos. Aqui está um demônio com 2 chifres, feio para danar. Aqui tem mais um também, olha só, corpo meio atlético. Esse aqui é um azarado. Esse aqui casou 4 vezes. Tem 4 chifres. Então vejam bem, de onde vem essa imagem de demônios com chifres? A literatura, a Bíblia só cita isso aí, e muito pouco mesmo, em livros proféticos, certo? Na verdade, em um deles, e em Apocalipse. Figuras com chifre em Apocalipse são muitas. Mas de onde vem essa imagem, essa ideia de colocar chifre na cabeça de demônio? Não é estranho? Inconsciente coletivo. Isso vem do início dos séculos, porque chifres foram planejados para colocar sim na cabeça de demônios, não agora, mas num tempo próprio. Mas não por adereço, porque Deus achou que vai ficar bonitinho assim ou vai ficar feio para apavorar as pessoas. Não, não. É por causa de uma circunstância no trajeto dos demônios até o inferno. E é inevitável. Ou então, adiantar um pouco. O ensaio versa sobre clonagem e sua relação com a escatologia. O primeiro momento que me atiçou a fazer esse estudo ocorreu quando, lendo o Apocalipse como tal, dedicara com textos significativos que sustentam aquilo que eu chamaria de teoria. Lá, no capítulo 7, versículo 12 de Ezequiel, diz que vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Isso é normal. Diz também, mais à frente, no capítulo 7, 12, vamos ver, Daniel 12, 4, etc. Enfim, mas temos mais. Chegamos em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 13, é um texto fabuloso, e há até uma expressão aí, versículo 12 e 13, que vocês vão gostar. Eu lendo aquele capítulo, encontrei que lá na Babilônia final, que vai ser aquela cidade que vai capitanear o comércio do mundo inteiro, tudo vai passar por ali, na 70ª semana de Daniel, e ali serão vendidas todas as preciosidades possíveis. O texto é rico. João foi narrando o que ele estava vendo, o que ele conhecia. Ele viveu no 1º século, morreu bem velho. Mas ali não tinha telefone celular, geladeira, nada disso. Ele só entendia as coisas com parâmetros do conhecimento que ele tinha naquela época. Então ele vai, e chega no finalzinho, ele diz, finalzinho desse texto específico, disse que naquele local serão vendidas, comercializadas, corpos e almas humanas. Guardem bem, Apocalipse 18, finalizando lá no versículo 13. Corpos e almas humanas. Isso é assustador, não é? É, mas é fato. Corpos e almas humanas? Eu digo, peraí, está faltando alguma coisa. Corpo e alma, está faltando espírito. Lá serão vendidos corpos e almas humanas. Aí eu me lembrei do versículo anterior, que está citado também aqui, em que a besta e o falso profeta, tudo isso durante o período da grande tribulação, a besta e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. Os primeiros a serem lançados vivos no inferno é a besta e o falso profeta. Para aí. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Espírito morre? Não. Espírito não morre. Certo? Como é que a besta e o falso profeta, que são seres espirituais, são lançados no inferno? Como? Lançados em espírito? Não. O texto bíblico realça e ressalta bem a expressão. Foram lançados
vivos. Um ser, para estar vivo, tem que estar num corpo que seria sujeito, em potencial, à morte. Caso contrário, se aplicaria a palavra vivos. A besta e o falso profeta serão os dois primeiros a serem lançados no inferno. Antes deles não tem ninguém no inferno, está nas trevas. Tanto quanto os salvos são do paraíso. Mas isso é teologia. Eles serão os dois primeiros a serem lançados no inferno. Estarão em clones. Isso durante o período da grande tribulação. Mas a besta do mar e a besta da terra estarão aqui. E o próprio diabo também vai ser lançado num abismo. Como lançado num abismo, ele que é um ser espiritual, e vai ser acorrentado por uma grande corrente, para ter mobilidade, mas não poder se libertar dali. Ele que é um ser espiritual. Que corrente é essa? Aço inox? Titânio, não sei o quê, mas ele não tem condições de destruir, porque ele não é Deus, ele não tem poder, ele não tem ferramenta, ele vai ficar preso durante 1000 anos. Como preso se não estiver num corpo? Clones. Vamos olhar a expressão grega. Aí vocês gostaram, né? O pessoal da teologia gostou da expressão grega. Eu lecionei grego uns 8 anos. Somaton, traduz-me, por favor, aí, se são espertos. Somaton kai psikais antropon. Somaton kai psikais antropon. É o texto que está lá traduzido por corpus, somaton, kai e psikais, mente ou alma, antropon, de homens. Somaton kai psikais antropon. Texto grego. Eu estou me utilizando só de textos gregos, onde diz efeito que morreu, né, vai ter chifre, isso é conclusão minha, tá? Mas corpos e almas humanas serão vendidos naquela cidade, naquela Babilônia. Por que comprar corpos e almas humanas, gente? Comprar seres que não têm espírito? Não é robô, não. Isso não é máquina, não. É corpo e alma humana. Serão comercializados para fins bem específicos. Agora vem aquele texto que eu me referi agora há pouco. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. Apocalipse 19, versículo 20. Mas na sequência desse capítulo 20, tem algo também muito interessante. O diabo é solto depois do milênio. Claro que eu sou pré-milenista, dispensacionalista, não estou obrigando ninguém a ser aquilo que eu sou. Mas o diabo será solto depois de 1000 anos, liberado lá da prisão. Vai sair enganando as nações e reúne um grande exército e vai para Jerusalém a fim de destruir o Messias, dominá-lo, porque se ele conseguir fazer isso, ele não vai ser lançado, ele não será lançado no inferno. Ele tem que dominar aquele que vai fazê-lo. Ele reúne um grande exército, mas exército de quê? Soldados? Há um protocolo com relação à perdição. Os pastores aqui e teólogos em geral conhecem. O salvo, ele participa da primeira ressurreição. Ele participa da primeira ressurreição, os mortos salvos. Ressuscitam primeiro, linguagem paulina. Na sequência, os salvos vivos serão o quê? Arrebatados, ok? Então, os salvos sobem todos. Primeiro, os que morreram pela primeira ressurreição, depois o arrebatamento, certo? Muito bem. Os perdidos, não. Os perdidos só vão ressurgir no final do milênio. No final. Interessante, a Bíblia diz que a homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, certo? Todo ser humano tem que morrer, ok? Salvos ou perdidos, certo? Os salvos ressuscitam para a vida eterna. E os perdidos vão ressurgir, vão receber os seus corpos de carne materiais, corpos esses constituídos de antimatéria, porque existem dois compósitos no universo, matéria e antimatéria. Não existe nenhum terceiro elemento. São 2 elementos. Matéria é isso que nós conhecemos aqui, e a antimatéria é o que resulta disso aqui. Para cada molécula de matéria existente no universo, existe uma de antimatéria. E não sou eu quem está falando, são os físicos. Eles que dizem isso. Para cada molécula de matéria, existe uma de antimatéria.
O corpo de Jesus Cristo que ressurgiu, um corpo transformado, corpo glorificado, corpo espiritual, era e é um corpo imaterial, então é de antimatéria. Os nossos corpos, após a ressurreição, também serão corpos de antimatéria. Não pode morrer mais. É o inverso da matéria. E os perdidos vão ressurgir. Vão ressurgir com corpos o quê? Corpos de materiais, ou materiais como nós. Só que nós tivemos nossos pecados perdoados e vão subirmos para Cristo. E eles o quê? São lançados no inferno. Isso é o perdido. Mas esse exército que sai seguindo ao diabo e vai para Jerusalém tentar dominar a Cristo, ele não passa por esse protocolo, ou seja, ele não morre e ressuscita, como acontece com todo perdido. Tem que morrer para depois ressurgir na segunda ressurreição, para então ser lançado no inferno. Eles não passam por isso. Pode observar lá no texto. O texto é claro, no capítulo 20. Eles são jogados todos diretamente no inferno. Eles não passam por esse protocolo. E por que não passam? Porque eles são em clones. O clone não tem que morrer, porque o clone não pecou. O clone é puramente um animal. Como não peca um cão quando faz sexo na rua com uma cadela. Né? Quando passa pela cabeça dele qualquer besteira, ele não peca. Então, eles serão lançados diretos. Vou mostrar aqui mais um demônio. Então, a verdade é que a clonagem é uma necessidade para que os demônios, anjos, diabo e demônios sejam condenados na mesmíssima condição em que os pecadores serão, em paridade de situação. Então, o diabo e os seus auxiliares todos, e os demônios todos, estarão ocupando corpos de clones, porque esses clones não podem morrer e eles vão sofrer igual a todos os perdidos, onde, concorrentemente, eles atuaram para a condenação, para fazê-los pecar. Isso é necessidade. Eu vou citar aqui uma relação de textos que vocês podem constatar, podem ver na Bíblia. Apocalipse 1:3, foi o primeiro que li hoje. Apocalipse 13:11, que fala de tinha chifres, semelhantes a de um cordeiro. Apocalipse 18, 10 a 13, corpos e almas humanos, o texto grego que eu mostrei aqui. Apocalipse 19 e 20, esses dois bestas e falsos profetas lançados vivos no inferno. Apocalipse 21 a 3, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, 7 a 10, Satanás será solto, sairá a enganar as nações, etc., que culmina com o que eu acabei de falar. Apocalipse 9, 14, 15, 16, solta os 4 anjos que estarão presos, não estão necessariamente presos agora, na região do rio Eufrates. Esses também vão ocupar clones. Necessários, portanto, para que haja a condenação final, o juízo final, necessários no mínimo 3 clones. No mínimo 3. Para o diabo, para a besta e falso profeta. Mas eu acho que serão 7. Tem mais 4 clones lá daqueles demônios que estarão presos na região do Eufrates. Esses são os necessários. Alguém pode perguntar, mas como vão surgir clones em quantidade para que todos os demônios ocupem? Tem 1000 anos pela frente para esses clones serem desenvolvidos, que é o milênio. Em 1000 anos, esses clones estarão todos eles ocupando os demônios, que segundo alguns textos bíblicos fala de 200 milhões, um outro dá uma ideia de que multiplicando seria 200 trilhões, e um outro diz tão somente miríades de miríades. O texto grego não é claro quanto a um número absoluto fechado, é um número possível. Mas não importa quantos demônios existam, todos eles vão passar a eternidade no inferno, sofrendo em um corpo humano, mas não dentro de ninguém, porque não é possessão, é eles sofrendo. Os perdidos vão para cada um sofrer no seu próprio corpo, isso é problema deles. Certo? Muito bem. Eu diria, então, que a Deus toda a honra e toda a glória, mas eu tenho aqui agora que pedir à mesa que faça as perguntas, para depois, então, eu abrir para as perguntas que estão sendo encaminhadas aí. Em primeiro lugar, como professor, nós sabemos de teologia, nós sabemos que a Bíblia defende tanto a visão da tricotomia como também a dicotomia.
os textos bíblicos nos levam a encontrar base para as duas visões, né? Inclusive, o senhor cita Apocalipse, capítulo 18, no final do versículo 13, quando há a compra de corpos e almas. Então, ali, se a gente considerar também Mateus, capítulo 28, o próprio Jesus Cristo, ele está conversando com os seus discípulos, e ali ele cita as pessoas como corpo e alma, visão dicotômica, o próprio Jesus Cristo. Aí a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e ali a Bíblia nos explica a visão da tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas considerando a gente fazer uma avaliação, como diz um amigo, a Bíblia fala fácil e repete, e um outro que diz assim: a Bíblia explica a Bíblia, só que as respostas nem sempre estão próximas das perguntas. Então, vamos para Mateus 10:28, onde Jesus Cristo explica que as pessoas são compostas de corpo e alma. E depois, quando nós chegamos em Apocalipse 18:13, na compra de corpo e alma. Professor, se a gente, a partir de agora, fizer um estudo e concluir que a visão correta, a mais clara na Bíblia, é a defesa da dicotomia, então, como que fica a questão da clonagem humana? Obrigado, pastor. Todos os seres vivos são constituídos de corpos e alma. Todos os seres vivos. Tanto que a palavra grega é usada, eu estou usando o grego, tenho um período bom em cátedra do grego, a psique, que é a palavra usada para alma, também pode ser mente, certo? Mas não é pneuma. O psiquismo não é uma coisa proveniente de Deus, é proveniente do corpo. Muito bem, eu sou tricotomista, óbvio, né? Não brigo com os dicotomistas, que não vale a pena. Então, a palavra corpo, a palavra alma, tem sido usada como sinônimo de espírito todo tempo. Isso não é, diria, algo espetacular. Todos nós falamos assim, corpo e alma. Nas pregações, os apelos sempre são feitos assim, em função de você morreu, a sua alma vai para Deus, ou vai para o inferno. Jogam para o inferno até antes da hora, né, de julgamento, qualquer coisa das pessoas, mas isso aí são questões mínimas. Então, eu entendo que corpo e alma como sinônimo de espírito, é para facilitar o entendimento. Mas a Bíblia, o que veio de Deus, não foi anímico. O que veio de Deus foi pneuma, foi espírito. Eu sou tricotomista. Então, eu firmo nisso. Um animal tem corpo e alma, ele tem vida. Um cão pensa no limite da sua potencialidade, age naquele limite, mas ele não tem nada transcendental ali, ele não tem um espírito, ele é só instintivo, é só racionalidade instintiva. Racionalidade é uma palavra inapropriada aí, tá? É só propriedade do instinto. Então, eu vou insistir na tricotomia. E por isso vemos lá, somátomos, corpos e almas humanas. Pneuma não apareceu, certo? Então, se são corpos e almas humanas, são seres desprovidos de espírito. É óbvio. E os tais, se são desprovidos de espíritos, são um cabide perfeito para uma entrada do espírito. O espírito também entra, os demônios também entram em pessoas. É possessão demoníaca. Mas na possessão demoníaca, nós podemos expulsar. Não pela nossa autoridade. Eu tenho um amigo que é humorista e diz assim, esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar em meu nome mesmo. Não, claro que é em nome, não é pelo sangue de Jesus, é em nome de Jesus nós podemos expulsar. Eu já expulsei, não já expulsou? Já. Então, nós já expulsamos demônios, ele tem que obedecer, porque não é a nós, é em nome de Jesus, porque é um espírito que está coabitando num corpo que não lhe pertence. Mas o dia que eles entrarem num clone, que não tem espírito, porque se é cópia de uma célula, não é fecundação, não foi uma vida, não foi uma criação de um ser, que é o crescer e multiplicar a vida de Deus, tá? Que vem o espermatozoide, no óvulo, que forma uma vida. Ali é uma concepção humana, produz um ser humano, constituído de corpo e alma e espírito. Não tendo esse terceiro elemento, o demônio pode entrar. Essa é a minha posição sobre
e a minha interpretação, digamos assim, hermeneuticamente, ainda que sujeita a contestações. Para que serve a clonagem? Tudo nesta vida tem que ter utilidade. Isso se chama, em teologia, de economia divina. Certo? Tudo que Deus permite na Terra tem uma utilidade. O que não tem utilidade, Ele não permite. Ou que o diabo não é criador. Ele não tem esse poder de criar, certo? Todo o avanço da ciência é para um fim útil. Então, se a clonagem for acontecer nesses termos, e eu acho que já existe clones na Terra, tá? Mas a clonagem, seguindo nesse modelo, tem uma utilidade. E a utilidade final que eu vejo é para serem ocupados por demônios, para que os tais sejam condenados em paridade de condições com os seres humanos que eles concorrentemente jogaram no inferno. Acho que é perfeitamente justo. O ser humano vai ressuscitar participar da segunda ressurreição, o perdido, e vai ser lançado corpo e alma e espírito no inferno, vai queimar eternamente. Então o demônio não vai ser privilegiado de queimar só em espírito, ele vai queimar em corpo. Essa é a minha posição. Bem, então essa utilidade é a máxima. Mas se esse clone for possível ser utilizado como regulador dos problemas demográficos, aí é uma função. Ele pode operar, ele pode trabalhar, ele pode ser útil, só não pode se multiplicar. Porque de uma célula não existe o potencial, digamos, tanto de espermatozoide quanto de óvulo, não existe, certo? Então, o que parece ser embutido nessa pergunta é que você pode tirar um clone de um clone. Teoricamente, não. Teoricamente, fisicamente, pode, mas em termos de gerar um filho, nunca. Porque ele não tem capacidade de procriação. Porque ele não é uma cópia do ser humano, ele é a cópia do corpo humano. Não pode procriar porque ele não é um ser que tem a condição de produzir espermatozoide ou óvulo, certo? Ele não tem esse potencial, então não pode procriar. Mas, veja bem, contudo, ele, por ser um corpo, ele pode receber, sim, entidades. Vamos usar a palavra entidade, que é mais bonitinha. Porque espírito humano ele não vai receber, porque cada ser humano tem o seu espírito. Mesmo quando morremos, nosso corpo decompõe, nós vamos ressurgir com o mesmo corpo, mas sem pecado, sabendo que, disse Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. O nosso corpo volta todinho, mas é imaterial, é um corpo que não é de pecado mais, certo? Aí o nosso espírito volta com ele. Isso aí é a ressurreição. No Japão é permitido qualquer coisa. No Brasil há uma lei que proíbe a clonagem humana. Isso engessa muito a ciência nos seus mais variados direitos. Porque a clonagem humana não visa só as questões espirituais, como estou colocando aqui, em que eu estou centrado. Mas a clonagem humana pode também significar avanço na medicina, em resolução de problemas muitos, como se pode imaginar por aí. Eu acho que eu conheço dois. Mas eu acredito que de 1966 para cá, seria muita pretensão achar que a ciência ficou silente, que a ciência não se mexeu, que a ciência não atuou, que a ciência não experimentou. Pelo que eu conheço dos cientistas, eles se movem o tempo todo. Eles não vão ficar parados. Deve existir sempre clones, 5 clones. E esses clones vão ocupar os grandes líderes da humanidade no período que está vindo por aí, que é o fim do mundo. Na chamada 70ª semana. Vão aparecer ali a besta da terra, a besta do mar, o próprio diabo. Eles vão reinar e serão soberanos, serão poderosíssimos. E posso garantir a vocês que a presença de clones com chifres vai fazer com que eles sejam endeusados na terra. Vão. Quer ver uma coisa? Passe na frente de uma loja de produtos de religiosos de Umbanda, de afrodescendentes. Normalmente tem o que lá? Um demônio. Normalmente é vermelho e normalmente com o quê? Com chifres, certo? Quem é que disse que tem que ser assim? Isso foi tirado do imaginário, foi tirado de um universo de ideias, de pensamentos, certo? E a hora que aparecer alguém com um chifre, há um número enorme de população nesse mundo que vai tomar como sendo um Deus, o Deus deles.